Olá pessoal, bem-vindos ao canal PodTips Brasil, e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês ou repassar a vocês uma dica para vocês conseguirem vender mais dentro da plataforma Redbubble ou em qualquer outra plataforma de print on demand. Bem, então vamos lá na Redbubble dar uma olhada primeiro. Se vocês pesquisarem na Redbubble a tag Funny Quotes, vocês vão encontrar uma série de designs, na primeira página, que são os designs best-selling. E dentre esses designs a gente observa os seguintes, eu selecionei alguns para mostrar a vocês. Esse é um deles, percebam que é um design apenas de texto, no nicho de ensino, no nicho de professor, de disciplinas de escola. Eu selecionei esse outro, que também é só texto, dentro do nicho da ciência, da pesquisa. E eu selecionei esse outro, que é um clássico, vende muito, que aí ele já mistura texto e figura. Mas o que a gente percebe nesses três designs em comum, um fato em comum, é que os três apresentam esse efeito de desgaste, seja no texto, seja na figura. Esse efeito de desgaste é chamado de efeito distressed, ou efeito grunge, ou efeito vintage, certo? E aí, esse tipo de design vende muito nas plataformas. Os americanos gostam bastante de estampas com esse design mais desgastado, com esse aspecto mais vintage. Então, a dica de hoje é justamente essa. Eu vou repassar a vocês como vocês podem criar designs com esse efeito de stress de uma maneira fácil, seja com texto ou com figura. Porque vocês conseguem encontrar em algumas plataformas fontes contendo já o efeito de stressed incorporado. Contudo, quando você mescla um design contendo fonte e figura, fica mais complicado de você inserir o efeito de stressed na figura. E tudo tem que combinar. Tanto o texto quanto a figura devem ter o efeito conjunto. E é justamente isso que eu vou ensinar vocês como fazer de forma bastante fácil. Bem, pessoal, chegando no Photoshop ou na Photopea, eu testei esses dois softwares e os dois eles dão certo com esse método que eu vou ensinar vocês. É um método simples, rápido e fácil. Para as pessoas que estão iniciando na manipulação desses softwares no Photoshop ou na Photopea, que querem incrementar os seus designs, querem dar um apelo a mais, um destaque a mais para atrair mais público e, consequentemente, atrair mais vendas. Então, imagine que você está fazendo um design de texto. Eu vou usar uma frase bem comum só para exemplificar. Best Dad Ever. Você tem a opção de colocar esse design, assim como está, direto na plataforma. Só que vai ser um design comum como qualquer outro. Mas se você aplicar o filtro, o efeito de Stressed sobre ele, já vai dar um diferencial. E é justamente isso que eu vou mostrar a vocês como fazer. Eu vou disponibilizar a vocês um arquivo em PNG que vocês vão precisar usar para aplicar esse filtro. Existem outras formas de aplicar o filtro no Photoshop. Só que essa forma é a forma mais fácil que eu pensei em ensinar a vocês. Então, façam um download do arquivo que está na descrição desse vídeo e em seguida vão lá em inserir e pega o arquivo de filtro que vocês acabaram de fazer o download. E aí, percebam que quando ele fez o download no Photoshop, quando eu inseri esse arquivo PNG no Photoshop, ele já gerou esse efeito de filtro sobre o texto. Só que esse efeito ele ainda não está exatamente sobre a frase. Percebam aqui, se eu tirei o fundo preto, o filtro preto, o filtro que eu inseri, ele está sobre toda a camada. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que o filtro fique somente em cima do texto. Isso é muito importante. A gente não pode salvar o arquivo dessa forma, porque senão isso vai dar problema para os seus designs. Na hora de fazer o upload, na hora de alguém comprar, o pessoal não vai gostar desse quadrado pintado além ou no entorno do texto, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer, vou colocar o fundo preto de novo para que vocês visualizem melhor, é converter o texto em figura. Para isso, a gente vai clicar com o botão direito do mouse e vai usar a função rasterizar texto. Feito isso, esse texto já virou uma figura e agora sim eu consigo aplicar o filtro sobre essa figura. Aí eu vou selecionar a camada do filtro, deixar ela visualizada e aí agora vem o segredo. Coloca a mãozinha em cima dessa caixinha do filtro, segura a tecla Ctrl no seu computador e clica sobre a mãozinha nesse quadradinho. E aí percebam que tudo vai ficar selecionado
Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai selecionar a camada da figura que contém o texto, Best That Ever, e vai simplesmente apertar a tecla Delete do seu computador uma vez. Feito isso, vocês vão cancelar agora a seleção. Vocês vão aqui em selecionar e cancelar a seleção. Pronto, acabou e o filtro já foi aplicado. Vamos esconder a camada do filtro e agora a gente percebe que o filtro está somente sobre o texto. Deixa eu tirar o fundo preto para que vocês visualizem melhor. Todo aquele filtro que estava no entorno da figura, ele sumiu, porque ele está somente agora sobre o texto. E é justamente assim que a gente quer que aconteça. Agora, vocês removem o fundo, salvam em PNG transparente e já podem fazer o upload desse arquivo lá na plataforma Redbubble. Bem, mas imagine agora que você já tem um design na plataforma, ele está no modelo padrão, ou seja, naquele modelo que não contém o efeito de desgaste. Então, o que é que vocês podem fazer? Vocês vão lá na plataforma, fazem o download do arquivo que vocês inseriram lá e em seguida vocês abrem esse arquivo no Photoshop. Eu vou usar esse design aqui como modelo. Percebam que já tem texto e figura. Então, o que é que vocês podem fazer? Esse design ele não contém o efeito Distressed, mas aí eu quero aplicar o efeito para que eu tenha um design a mais na plataforma. Esse mesmo design sem o efeito Distressed e o design com o efeito Distressed. Então, um design se transforma em dois. Então, vocês vão fazer o mesmo processo. Vão lá, fazem o download do arquivo, colocam o arquivo filtro na plataforma e aí percebam que o filtro fica sobre toda o template, mas vocês não querem isso, vocês querem que o filtro fique somente sobre os elementos gráficos do design. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro rasterizar o design, clica com o botão direito do mouse e rasterizar a camada para que vocês convertam esse arquivo em figura manipulável, figura editável, e aí sim vocês vão colocar agora o filtro por cima, ok? E de novo, coloca a mãozinha em cima desse quadradinho branco, segura a tecla Ctrl do seu computador, clica e aí vocês têm a seleção. Aí vão lá, seleciona a camada da imagem que vocês querem aplicar esse filtro. E nesse caso eu quero que o efeito ele fique um pouco mais intenso. Aí eu vou aplicar a tecla Delete duas vezes para intensificar o efeito Distressed nesse design. Uma vez que ele tem figura, é bom que o efeito fique um pouco mais intenso para que fique mais nítido, mais visualizado, melhor visualizado esse efeito. Então, vou aplicar a tecla Delete duas vezes seguidas. E aí vocês percebem. E em seguida eu vou aqui em selecionar e cancelar a seleção. Vocês têm que cancelar a seleção antes de fazer qualquer coisa depois. Pronto, agora eu vou esconder a camada do filtro. E agora só tenho a minha camada da figura. Vou tirar aqui o fundo preto para que vocês visualizem que em volta não existe mais o resíduo do filtro. E o efeito Distressed foi colocado somente sobre o design. Percebam agora que ele ficou bem mais intenso, e o design antes que era mais simples, agora ficou com o diferencial vintage. Deixa eu mudar um pouco aqui o fundo, botar um azul escuro, percebam aqui que fica legal também, uma camiseta em tom de azul escuro, que é outro tipo de camiseta que vende bastante, o preto e o azul escuro são as que mais vendem. Então, gente, a dica de hoje é essa, Usem esse artifício para que vocês consigam incrementar as vendas de vocês, dar um upgrade nos seus designs. Eu vou te passar mais uma dica. Sempre que você criar um design com esse efeito, vocês usem as seguintes tags: Vintage, Retro, Distressed e Grunge. Porque essas tags são as tags que estão diretamente relacionadas com designs contendo esse efeito. As pessoas que querem esse tipo de design, esse tipo de estampa, eles sempre procuram a estampa que eles precisam associada a alguma dessas tags. Beleza? Agora vamos ver um comparativo desse design que a gente acabou de criar, ele sem o efeito Distressed e com o efeito Distressed. Então eu fiz o upload só para teste aqui na plataforma. Primeiro estou mostrando a vocês o mockup do design sem o efeito Distressed. Perceba ele aqui, sem o efeito, Para quem não tem costume nessa plataforma, quando a gente visualiza o design,
ela coloca essa marca d'água como forma de proteção para que ninguém roube o design. E perceba aqui no mockup da camiseta que a gente não percebe o efeito Distressed no mockup. É um design legal, porém tem pessoas que gostam desse outro estilo, né? Que é o estilo com o efeito vintage. Agora vejam que o design já tem o efeito de desgaste, o efeito grunge, e o mockup da camiseta também fica um pouco longe, mas a gente percebe aqui que existe o efeito vintage incorporado no design. Bem, eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Desejo sucesso a todos nas suas vendas e até o próximo vídeo.